Olá meninos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então à nossa primeira aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Monique e nessa nossa primeira aula a gente vai falar um pouquinho sobre gêneros e tipos textuais. Bom, por que é importante a gente falar sobre esse assunto, né, de gêneros e tipos textuais? Porque o texto é a base de toda a nossa comunicação, ou seja, tudo que a gente precisar comunicar no nosso dia a dia, seja de maneira falada ou de maneira escrita, vai demandar, vai exigir da gente que a gente use a maneira correta de se comunicar. E essa maneira correta é o que vocês vão ver agora, que na língua portuguesa a gente chama de tipologia textual e que depois ela vai se desdobrar nos gêneros textuais, certo? Então, para começar, eu vou explicar aqui, trouxe aqui um conceito para todo mundo ficar bem tranquilo aí, perceber que não é nada estranho e que vocês vão acompanhar o raciocínio direitinho. Bom, um texto. O que é um texto então? Um texto é um conjunto organizado de palavras, expressões, frases de uma língua que, escrito por um autor, compõe uma obra, um livro, um documento. As próprias palavras que se leem em um autor numa lei. Então, basicamente, tudo o que a gente produz é um texto. Só que, vejam só, quando você quer se comunicar com os seus amigos, numa conversa de WhatsApp ou numa conversa na sala de aula, né? Agora essas conversas não estão acontecendo, mas elas acontecem, né, normalmente, quando a gente está numa fase normal da nossa vida. Quando você quer mandar um recado para o diretor da escola, quando você quer enviar uma solicitação para pedir ajuda porque você quer um patrocínio para executar algum projeto. Então, quando você for se comunicar em cada uma dessas situações, você vai precisar usar um tipo de texto diferente, certo? Porque você não vai poder se comunicar com o diretor da escola do jeito que você está falando com o seu colega de sala de aula, certo? E também não vai poder falar com o seu professor do jeito que você fala com a sua mãe em casa. Também não vai poder mandar uma mensagem de WhatsApp do jeito que você vai escrever a carta pedindo para aquela pessoa patrocinar o seu projeto. Entenderam qual é a ideia? Então, para que você consiga alcançar o seu objetivo e alcançar a pessoa com quem você está se comunicando, você precisa se comunicar da maneira correta. Você precisa escolher o texto certo. Então, vamos lá. Os gêneros textuais, eles são textos que cumprem uma função social em uma dada situação comunicativa, como eu acabei de explicar para vocês. Então, se eu precisar escrever uma carta, ele vai ser de um tipo, ele vai ser escrito de um jeito. Se eu precisar escrever um e-mail, ele vai ser escrito de outro jeito. Se eu precisar mandar uma mensagem para o diretor da escola, vai ser outro jeito. Quando eu for falar com a minha mãe, com os meus amigos, com o meu professor, cada uma dessas situações vai pedir para que eu me comunique de uma maneira diferente. E aí é isso que a gente chama, esse conjunto de opções que a gente tem, nós chamamos de gêneros textuais. Só que é um pouquinho diferente dos tipos, né? Então a gente tem duas coisas que vocês vão aprender nessa aula 1 e nessa aula 2, os gêneros textuais e os tipos textuais. Diferente dos tipos textuais, os gêneros não têm uma estrutura limitada e definida, logo eles são bastante diversos. Se ainda está confuso, fiquem tranquilos porque já vocês vão entender tudo direitinho. Tem um monte de tabela aqui, um monte de quadro, um monte de exemplos, vocês vão entender tudo sem problemas. Então, dentre os gêneros textuais, mais comuns estão o conto, a crônica, o artigo, o resumo, a receita culinária, a carta, a propaganda, a novela, o dicionário, a resenha, o poema e o e-mail, como eu citei, como o exemplo que eu citei anteriormente. Então, olha só que interessante. Todos esses exemplos que eu coloquei aqui são formas de se comunicar, certo? Então, lembram quando eu falei, se você precisar se comunicar com o diretor da sua escola, você mandar uma carta para ele, você está usando um gênero textual. Se você for mandar um bilhete para ele, você também está usando um gênero textual. Se você for mandar um e-mail para ele, já é um outro gênero textual. E a professora na sala de aula, quando pede para você, pessoal, leiam esse texto aqui, façam um resumo sobre esse texto, é um outro gênero textual. Leiam esse livro de determinado autor, então leiam esse romance.
Então, a propaganda que a gente vê na revista, quando a gente está folheando a revista e vem aquela página de propaganda, é um outro gênero textual. E por que existe tudo isso, professora? Para que esse tanto de coisa, né? Para que complicar tanto a nossa comunicação? Mas, na verdade, isso tudo não é para complicar, isso tudo é para facilitar. Acreditem, é para deixar a nossa comunicação mais eficiente, é para você conseguir falar o que você precisa naquela situação. Porque imaginem só esse exemplo. Se eu estou me comunicando se eu estou querendo anunciar um produto meu, se eu estou querendo fazer uma propaganda, estou vendendo alguma coisa e quero fazer uma propaganda, eu não posso escrever uma carta prezados senhores, e aí eu explico sobre... Ninguém vai prestar atenção, ninguém vai olhar para esse meu produto, porque não é a maneira correta de fazer um anúncio, de fazer uma propaganda. Então, uma propaganda tem características específicas, ela é mais apelativa, tem imagens, tem cores mais fortes e tem uma linguagem mais chamativa, né? Compre com desconto, ou então última semana de vendas. Essa é a linguagem para que eu atinja o meu objetivo de vender o meu produto. Agora, quando eu preciso me comunicar lá com o professor, com o diretor da escola e solicitar que ele faça um determinado documento, eu não vou usar essa linguagem da propaganda e dizer para ele: ó, diretor, se liga aqui, veja só que eu estou precisando aqui da sua ajuda. Não é a forma correta. Então, para que o diretor me entenda, para que ele atenda ao meu pedido, eu preciso me comunicar com ele da maneira correta. Então, é para isso que existem todas essas opções de comunicação, para facilitar que a gente atinja o nosso objetivo de comunicação e que a pessoa com quem a gente está comunicando entenda o que a gente quer dizer, né? Senão vai ficar uma coisa esquisita. Bom, aí, falei um pouquinho sobre o que são esses gêneros textuais. Vocês já sabem que existem os gêneros textuais, que é essa variedade, mas também existem os tipos. E no fim das contas está tudo interligado, mas é importante que vocês saibam a diferença de um e de outro. Então, os tipos textuais, eles estabelecem a estrutura dos textos. Então, vamos lá. A estrutura, o que é a estrutura? É a forma, né? Então, vamos pensar numa casa, né? A estrutura da casa é a forma dela. Então, se ela tem o telhado desse jeito, se é um prédio tem uma estrutura diferente de uma casa, beleza? Todos servem para morar, mas o prédio tem uma estrutura diferente da casa. Então, o tipo textual, ele vai me dizer qual é a estrutura, qual é o molde, e depois eu vou encaixar os gêneros dentro desses moldes, que são os tipos. Se ainda não tiver claro, relaxa, porque já vai ficar. Resumidamente, os tipos textuais são responsáveis pela forma como um texto se apresenta. E os mais usados, né, os tipos mais usados, que é o que a gente vai ver agora, são narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Então, a gente tem 5 tipos textuais. Então, vamos lá, vou usar essa mão aqui. 5 tipos textuais e dentro desses 5 a gente vai encaixar os gêneros. Então, a gente vai ter os gêneros aqui dentro desses 5 tipos textuais. Vamos para o primeiro tipo, vou explicar com mais detalhes o primeiro tipo, que é o narrativo. Então, vamos lá. Um texto narrativo, ele tem como principal característica a presença de um enredo. O que é um enredo, professora? O enredo é uma história, né? Então, o texto narrativo, ele serve para a gente contar uma história para uma pessoa. Um enredo em que há a apresentação de ações de personagens em um determinado tempo e espaço. Além disso, quem narra esses acontecimentos é um narrador, que pode ser, entre outros, personagem, observador e onisciente. Quem é que nunca viu as histórias? Normalmente, quando a gente começa a estudar, né, ou quando a gente começa a aprender a ler, a gente já tem contato com algumas histórias, né? Normalmente contos de fadas ou histórias fantásticas, né? Os nossos pais contam pra gente, os professores contam lá na escola, isso são narrativas. Então a gente tem uma história sendo contada ali, tem personagens, tem um narrador que é a pessoa que está ali dentro daquele livro contando essa história pra gente. Então, esse texto narrativo, ele vai narrar uma história, ele vai contar uma história pra gente. E o enredo é essa história, né? O enredo é esse desenrolar dos acontecimentos. Por fim, a estrutura de um texto narrativo é composta pelo desenvolvimento, clímax e desfecho, né? Tem a introdução, a gente começa, claro, tem o início, depois ele vai ter um desenvolvimento, um clímax, que é aquele
ponto mais que a gente fica nervoso, né? Você fica assim, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Jesus! E aí depois vem o desfecho, que é como é que essa história toda vai ser finalizada, como é que tudo isso vai ser resolvido. O tempo verbal mais utilizado é o passado. Então, normalmente num texto narrativo, a gente vai contar uma história que já aconteceu. Então, imagina aí, você teve uma situação que aconteceu lá na escola, um problema que aconteceu lá com seus colegas, faltou energia, deu uma chuva danada, começou a rolar, começou a chover pedra, como aconteceu aqui em Luiz Eduardo, né, há poucos dias atrás, e aí aquela coisa toda começou a chover dentro da sala de aula, todo mundo levanta. Foi uma situação ali totalmente inusitada. Você chega em casa e você fala, nossa mãe, eu preciso te contar o que aconteceu, né? A senhora nem sabe o que foi que aconteceu lá na escola. E aí você vai contar para sua mãe o que aconteceu. Você está usando aí você está fazendo uma narração, né? Você está contando para sua mãe, você está narrando o fato que aconteceu lá na escola. Se você escolher escrever isso, você vai transformar num texto narrativo. Olha que bacana. E aí, veja só, lembra que eu falei que os gêneros estão dentro dos tipos? Então, quando aquela situação que aconteceu lá na escola, da chuva, de pedra e tal, você chega em casa e conta para sua mãe, a sua mãe diz, por que você não escreve essa história? Por que você não cria um conto? Aí, um conto é um gênero textual, aí você vai pegar, dentro do tipo narrativo, você vai escrever um conto, que é um gênero textual. Então, você escreve essa história que aconteceu com você, você transforma isso em uma história escrita e ela vira um conto, certinho? Vamos para o próximo, que o próximo tipo de texto é o tipo descritivo. Por esse nome, né, por essa palavra, a gente já consegue supor do que se trata. Um texto descritivo, ele vai fazer uma descrição. O que é isso? Então, como o próprio nome já diz, o texto descritivo tem como função descrever, através de observações e características, algo ou alguém. Sendo assim, a sua construção serve para estimular uma construção de imagens na nossa mente. Então, por exemplo, quando você explica, vamos criar outro exemplo aqui hipotético, mas que pode acontecer com todo mundo. Você quer muito ganhar de presente um celular. Você quer ganhar de presente de Natal, de aniversário, sei lá, um celular. E aí o seu pai está viajando, ele vai lá para outra cidade e ele fala, meu filho, eu acho que aqui eu vou conseguir comprar o celular para você. Qual é o celular que você quer? Aí você vai, pai, eu quero aquele celular que é assim, 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 ele é preto por fora, ele é quadradinho, ele tem não sei quantos botões. Você vai descrever o celular que você quer para o seu pai para ele tentar entender qual é, para ele não comprar errado, porque senão dá um problema danado, né? Então, você vai fazer uma descrição. Aí o seu pai tá lá pelo telefone, olha meu filho, eu não entendi o que você falou, não tô entendendo. Escreve pra mim, escreve esse celular que você quer. Aí você vai fazer o quê? Você pega um papel lá, ou pelo celular, né? Você pega o celular da sua mãe lá emprestado, escreve uma mensagem para ele e diz, pai, o celular que eu quero é assim, 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 assim. Você vai fazer uma descrição, você vai explicar para ele. Então isso é um texto descritivo. Você começou a namorar. Você começou a namorar uma pessoa lá da sua escola, você está apaixonada, aí você quer contar pro seu amigo, pro seu primo que mora em outra cidade. Você fala, olha, tô apaixonado. Nossa Senhora! E aí o seu primo vai perguntar assim, nossa, quem que é? Aí você vai falar, é fulana. Mas como é que ela é? Fala pra mim como é que ela é. E aí você vai fazer toda a descrição. Você vai falar, ela é assim, assim, assada, é linda, maravilhosa, querida, não sei o quê, não sei o quê. E vai fazer uma descrição. Então você também está usando um tipo de texto aí para fazer uma descrição da pessoa pela qual você está apaixonada, certo? Se você for descrever um quarto, a sua sala de aula, então a gente precisa do texto descritivo para a gente tentar fazer com que as pessoas acompanhem o que está na nossa cabeça, para que você entenda, para que a pessoa entenda exatamente do que você está falando. Num texto escrito, num romance, por exemplo, num livro, isso é extremamente importante, porque quando o autor está descrevendo para a gente os personagens,
a gente vai conseguir criar a imagem deles na nossa cabeça, né? Então, dentro de uma narração, olha só que interessante, dentro de um tipo textual a gente pode ter características de outro tipo. Então, dentro de uma narração, que é uma história contada, a gente vai ter texto descritivo lá dentro também, a gente vai ter trechos de descrição lá dentro desse texto, dessa narração. O próximo é o texto dissertativo. O próximo tipo de texto, né? O texto dissertativo, ele pode ser dividido de dois tipos. Então, tem o texto dissertativo, ele pode ser argumentativo, e aí, não sei se vocês já ouviram falar, eu acho que sim, né? Da redação do Enem, quando vocês chegarem lá no ensino médio, que vão ter que fazer lá a redação do Enem, então, vocês vão ter que escrever um texto dissertativo. Para que a gente usa esse texto dissertativo? Aí, se a gente pode usar ele para argumentar, para defender um ponto de vista, e a gente pode usar ele para expor uma ideia, só para apresentar. Vamos pensar assim. Deixa eu concluir aqui o slide, depois eu explico com mais detalhes cada um dos dois. O primeiro deles, que é o argumentativo, tem como função, além de defender uma ideia através da argumentação, persuadir o leitor. Então vamos pensar assim. Eu pergunto para você, o que você acha sobre jogar futebol na chuva? Olha só, mas eu estou usando exemplos assim, né? Nada a ver, mas é para vocês entenderem. O que você pensa sobre jogar futebol na chuva? E aí você vai, se eu pedir para você, escreve aí um texto dissertativo, argumentativo, me apresentando as suas ideias sobre o que você pensa a respeito de jogar futebol na chuva. E aí você vai escrever lá. Não, jogar futebol na chuva favorece o nosso desenvolvimento, assim, assado, é interessante, é divertido, e você vai colocar todo o seu ponto de vista, o que você pensa sobre isso. Se eu te perguntar, o que você acha sobre o filme, sei lá, que filme que tá famoso agora, sei lá, sobre a série, uma série que tá... Eu só assisto série de gente velha, gente, então não sei de nenhuma série da idade de vocês, mas assisti uma série lá do Senhor dos Anéis, olha Senhor dos Anéis, você assistiu o filme lá do Senhor dos Anéis, do Harry Potter, do Star Wars é antigo, né, gente? Mas tudo bem, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Você assistiu lá um filme muito bacana, você amou esse filme, mas o seu colega odiou, ele não achou legal. Aí o que acontece? Se eu pedir pra você, me convença então de que esse filme que você assistiu é muito bom. Aí você vai pegar lá e vai escrever um texto dissertativo argumentativo, porque o seu objetivo é me convencer de que aquele filme é bom de verdade. Aí você vai colocar lá nesse texto todo o seu ponto de vista, você vai defender a sua ideia para me convencer e para convencer o seu colega de que o filme é bom. Aí você vai falar, nossa, a cena em que acontece a batalha final é uma cena incrível, é uma cena épica, os personagens estão divididos entre bem e mal, e aí você vai explicar por que esse filme é tão fantástico, a maneira como eles representam os seus personagens, as roupas que eles vestem, a organização do cenário, o espaço do filme, tudo isso tudo que você puder, você vai usar a seu favor para convencer a pessoa de que o filme é legal. Esse é um texto dissertativo argumentativo. Você vai falar sobre um assunto, seja jogar futebol na chuva, ou seja, o último filme que você assistiu, seja, sei lá, você vai falar sobre a escola onde você está estudando, né? Você vai defender a ideia de que a escola onde você está estudando é maravilhosa, é uma escola excelente. Você vai escrever um texto convencendo as outras pessoas, mostrando para as outras pessoas o seu ponto de vista. Esse é um texto argumentativo, dissertativo argumentativo. Lá no Enem aparecem temas mais cabulosos, né? Esse ano, por exemplo, o tema era o estigma associado às doenças mentais. Então, você tinha que falar sobre isso, sobre questão de doenças mentais, sobre o preconceito que as pessoas têm. Então, você tinha que defender o seu ponto de vista. Com o tempo vai complicando mais, né? Vocês vão subindo os degraus aí da escola e os temas, né? Os assuntos vão ficando mais complexos. Bom, o segundo tipo de texto dissertativo é o expositivo.
No expositivo, você só vai falar sobre o assunto. Você não tem o objetivo de convencer ninguém sobre o que você está falando. Então, o seu objetivo é só explicar para alguém do que se trata aquele assunto. Então, vamos pensar que você precisa explicar para uma pessoa o que Vamos pensar no tema do Enem que eu já usei aqui. Se alguém perguntar para você assim, o que é depressão, né? Fale sobre depressão, fale sobre alegria, fale sobre felicidade, fale sobre amizade. Você vai só expor os seus pensamentos, você vai falar o que você sabe sobre alegria, o que você sabe sobre felicidade, o que você sabe sobre tristeza. E aí você vai usar esse tipo de texto dissertativo para expor o que você sabe sobre esse assunto. Você não tem o objetivo de convencer ninguém sobre nada. Então vamos recapitular. No texto dissertativo argumentativo, você quer convencer uma pessoa sobre aquilo que você acredita e sobre aquilo que você pensa em relação àquele assunto. Você concorda ou você não concorda, você gosta ou você não gosta e você vai querer convencer a pessoa. No texto expositivo, você só vai falar sobre o assunto, você não tem obrigação de ter um ponto de vista. Cigarro, esses temas assim bem cabulosos, né? Cigarro, festas, enfim, qualquer tipo de assunto que uma pessoa pedir para você falar sobre aquele assunto, você vai escrever um texto dissertativo expositivo, sem se preocupar em defender uma opinião ou não. Você vai falar o que você sabe sobre aquilo. É isso e aquilo, é aquele outro. No argumentativo, aí sim você vai ter que colocar um ponto de vista. Você vai ter que dizer, não, eu sou a favor, eu sou contra, eu concordo, eu não concordo e por quê? Beleza? E a gente tem aqui o penúltimo tipo de texto, que é o expositivo. O texto expositivo tem como finalidade informar ou esclarecer o leitor a partir da exposição de um determinado assunto. É basicamente a mesma ideia que eu acabei de explicar para vocês, o texto dissertativo expositivo, beleza? Para isso é utilizado ao longo de sua estrutura conceituações, definições, informações e descrições. Além disso, é essencial que essa tipologia textual tenha uma linguagem clara e concisa, isso é importante saber. Então, veja só. Quando eu falei lá do texto dissertativo, ele vai ser argumentativo ou expositivo. Aí o expositivo está explicado melhor aqui, né? Você vai expor a sua ideia sobre um determinado assunto e você precisa de falar de maneira clara, não pode ficar enchendo linguiça, né? Você tem que chegar e dizer, olha, isso e aquilo e ponto final. E não pode enganar ninguém, tem que ser bem sincero. E, por fim, o último tipo de texto, que é o injuntivo. O que é isso, pelo amor de Deus? O texto injuntivo, né, apesar do nome não nos dar muitas dicas sobre esse tipo de texto, o texto injuntivo tem como função orientar o leitor. Esse é fácil de entender. Quando você pega lá uma bula de remédio, quando você pega uma receita de bolo, é um texto injuntivo. Como é que ele está escrito lá? Beba como é o remédio? Tome 10 ml de 12 em 12 horas. Na receita de bolo lá, misture os ovos. Tá dizendo claramente para você o que você tem que fazer. Então, o texto injuntivo, ele vai utilizar verbos no modo imperativo, que é os verbos que eles vão estar flexionados para te dar uma ordem. Então, não dirija bêbado. É um texto injuntivo, né? Não beba se for dirigir. Tá te dizendo, você não pode fazer isso. Quando tem lá na receita, na bula do remédio que fala assim, não preserve de local úmido, deixe em local seco. Tá dizendo para você, não pode deixar esse remédio pegar sol. Então tá te dando uma orientação, né? Esse é um texto injuntivo. Então o verbo no imperativo ele vai aparecer muito nos textos injuntivos, né? Faça isso, não faça aquilo, misture, beba, tome, no caso do remédio, enfim, vai ter esses verbos assim que vão ser mais dando no sentido de dar ordem. A receita de bolo é um exemplo bacana também, porque você tem lá os ingredientes e depois vem um texto injuntivo falando tudinho que é para você fazer. Agora,
vire a massa. Agora acrescente o sal, acrescente os ovos, misture mexa por 10 minutos, coloque no fogo. Então são ordens e esse é o tipo de texto injuntivo. Certo, pessoal? Então, essa é o finalzinho da nossa primeira aula sobre tipos textuais. Na aula seguinte, eu vou explicar com mais detalhes os gêneros textuais. Então, os gêneros textuais, eles vão entrar todos os gêneros textuais se encaixam dentro desses 5 tipos textuais que eu expliquei para vocês. Certo? Então, eu aguardo vocês e nós nos vemos na nossa próxima aula. Um beijo!